aqui mais um vídeo sobre transtornos mentais que podem vir a ocorrer em decorrência da pandemia do Covid-19, o coronavírus, levando em conta que pessoas têm sido colocadas em isolamento social, em quarentena, como todos já sabem, e até mesmo aqueles que são, devido à sua profissão, se expostos de alguma forma nesse momento dessa pandemia. Transtorno de estresse pós-traumático é o transtorno que será falado agora nesse momento. Transtorno de estresse pós-traumático, ele faz parte dos distúrbios de ansiedade e tem como características principais conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais devido a pessoas, o portador desse transtorno, tem em algum momento da sua história ter sido a sua vida colocada em risco sob condições adversas, em meio à angústia, em meio a estresse, em meio à pressão. Ou até mesmo ele, essa mesma pessoa, o portador desse transtorno, ter em algum momento também visto, presenciado ou sido testemunha de a vida de outro ter sido colocada em risco sob as mesmas condições de adversidade, ou seja, sob uma pressão, estresse e angústia. E uma coisa muito marcante nesse transtorno é que existe uma coisa chamada revivescência. O que é isso? É quando a pessoa ela lembra da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo nível de sofrimento psíquico, mental e emocional, as condições daquele momento que ela vivenciou. Ou seja, ela consegue lembrar, a situação pode ter sido ocorrida há meses, anos atrás, mas naquele instante que ela se lembra, ela revivencia tudo isso novamente, sente da mesma forma. E isso é desencadeado por uma coisa chamada gatilho, ou seja, é algo que a faz lembrar. O gatilho ele pode ser um objeto, ele pode ser um lugar, uma pessoa. Para ficar bem claro, é como se esse momento que nós estivéssemos vivendo aqui agora no mundo, essa grande pandemia, a pessoa que está passando por um momento traumático, está vivenciando de uma forma traumática, anos depois, ela quando vê um vidro de álcool, por exemplo, ela vive tudo isso novamente, ou até mesmo o cheiro. Então, ou até mesmo quando ela vê uma pessoa vestida de branco, ela associa ao fato daquela pessoa ser da área da saúde viver tudo isso novamente. É dessa forma que ocorre. Esses episódios eles podem ser, geralmente, quando a pessoa vive um momento de guerra, pode ser um fenômeno da natureza, como um terremoto, um maremoto, uma enchente, uma violência urbana, como assalto, estupro, tentativa de assalto, e até mesmo uma grande pandemia, como é o caso essa que nós estamos vivendo atualmente. Para melhor entendimento, porque existem níveis, é dividido em 3 grupos. É o grupo da reexperiência traumática, quando a pessoa ela passa a acordar em meio à noite, quando ela está dormindo em algum momento, com meio a pesadelos, com flashback, que a fazem lembrar naquele momento, de uma forma intensa, ela acorda toda suada, ela acorda agitada. E no segundo grupo, é o grupo da chamada esquiva ou isolamento social. A pessoa que, portadora desse transtorno, ela tem na sua lembrança, na sua memória, vem através de pensamentos chamados intrusivos, aquele pensamento que vem sem ela querer, que a faz viver um momento de angústia intensa. Então, para evitar que isso aconteça, ela evita, como falado anteriormente, evita lugares, evita situações, evita pessoas. E uma coisa muito, muito perigosa nesse quadro é que pode ser incapacitante. Como assim? Se aquele momento que foi colocada em risco a sua vida foi no local de trabalho, por exemplo, um caminhoneiro que sofreu um assalto, um motorista, ou até mesmo hoje o profissional da área da saúde que está na linha de frente ou está no seu plantão normal, mas devido a tudo que vem sendo falado e noticiado, ele passa a desenvolver esse transtorno lá na frente e fica afastado do seu trabalho, porque ele não consegue mais chegar no local de trabalho, ou seja, ele fica incapacitado. O terceiro grupo é o chamado hipersensibilidade psíquica ou psicomotora. O que é isso? É porque existe uma forma tão intensa, estressante, que
passa a ter descarga de adrenalina no corpo, então a pessoa ela tem sintomas neurofisiológicos e físicos e até mesmo psicológicos naquele momento, mas principalmente físicos, porque devido à descarga de adrenalina do elemento estressante, né? Ou seja, são estressores que fazem com que ela sinta isso novamente. Aí ela tem sintomas bem parecidos com um transtorno de pânico, ela tem taquicardia, dores no estômago, situações, distúrbios gastrointestinais, tem problema de memória, mexe com o seu humor, ela fica irritadiça e fica também super vigil. É quando a pessoa, qualquer coisa que aconteça, ela fica olhando, ela fica vigilante, em constante vigilância no ambiente, em decorrência dessas lembranças. E todas as pessoas vão ser acometidas desse transtorno que passa por uma situação de estresse? Não necessariamente, mas uma parcela significativa. Inclusive, na última pandemia que teve, na China, a SARS, em 2002, milhares de pessoas elas vieram a cometer desse transtorno, mas uma parcela foi em torno de 20%, que é uma parcela bem significativa, né? Levando em conta a população da China, mas também em todo o mundo. Então, assim, como se evitar isso? Agora vem uma coisa muito importante, nesse momento que estamos vivenciando, como seria para evitar esse transtorno? Olha, como já dito, o nome já fala, transtorno pós-traumático, ou seja, é um estresse, uma situação que é vivenciada lá na frente após o trauma. Então, assim, se viver o trauma, provavelmente vai sentir. Aí que vem o grande diferencial para se seguir. Você profissional, nesse momento que está trabalhando em meio a essa pandemia, profissional como em supermercado, na segurança pública, tenha visto o seguinte: tome as medidas preventivas que vêm sendo noticiadas. E, como todos, tenha a questão do pensamento. O pensamento é quem faz que exista o sentimento em decorrência o comportamento, ou seja, pensamento gera sentimento que gera comportamento, tanto negativo como positivo. Então, tem que haver assim, uma reorganização do pensamento, a reorganização mental na forma de pensar. Isso vale para qualquer pessoa que vive nesse momento, tanto esses profissionais que eu citei como exemplo, como aqueles da saúde que estão na linha de frente, até mesmo que não estão na linha de frente da pandemia, mas que têm os seus trabalhos atendendo pessoas. Então, pense nesse momento, profissional da saúde, seja um plantão como outro qualquer. Como assim como outro qualquer? Da mesma forma que você vai ter a perícia, você vai ter a prudência em tratar, em se tratar, vai ser a mesma coisa. Ou seja, mantenha em dia o seu equipamento de proteção individual, o EPI, como sempre, use seu capote, use seus óculos, use a sua proteção, as suas luvas, a sua máscara, e entenda que você vai passar por essa situação de uma forma natural. Haja com naturalidade, é a sua profissão. Haja da mesma forma como você aprendeu e está acostumado a fazer. Mas não tenha isso como um drama, como um trauma. E isso serve para todos. Para você, profissional da saúde ainda, vai servir lá na frente como aprendizado, hoje como aprendizado, e lá na frente vai estar acumulando em seu currículo experiência, ou seja, você vai crescer como profissional e até como pessoa também. Encare isso como uma realidade, essa experiência que você está tendo hoje, não como trauma. E aquele que vive no isolamento social nesse momento, em quarentena, lembre de uma coisa: você está na sua casa, no aconchego do seu lar. Faço questão de lembrar, houve pouco tempo atrás, se não me engano, ano passado, em que uma equipe de futebol lá na Tailândia, juntamente com o seu treinador, em meio a uma enchente, eles ficaram presos na caverna durante dias, em condições adversas, com pouco ar para respirar, escassez de alimento e água. Ou seja, naquele momento eles viviam uma situação traumática, eles viveram, mas eles conseguiram
superar naquele momento. Eles fizeram daquele lugar um lugar de tranquilidade, um lugar lúdico. Então seja assim na sua casa, entenda, é na sua casa, bem diferente da caverna que eu acabei de citar, em condições adversas. Na sua casa você está diante dos seus familiares. Então, para todas essas pessoas que estão vivenciando nesse momento, vale, não faça desse momento um episódio de trauma. Encare com naturalidade, tome as medidas protetivas que todos já estão sabendo, porque vêm sendo vinculadas. Porque não fazendo como trauma, lá na frente não gerará um transtorno de estresse pós-traumático. Tudo bem? E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário ao final, dê sugestões para temas do próximo vídeo ou compartilhe com seus amigos. E se quiser, me siga nas redes sociais. Daniel Souza, psicólogo clínico. Te aguardo até o próximo.